Boa noite a todos. Que a graça de Jesus nos alcance de forma poderosa nesta noite, nesse instante, nos fazendo entender o plano da sua vontade, o seu querer, e abrindo os nossos corações para entender a sua palavra. Por isso eu quero convidá-lo a abrir comigo a Bíblia, quem tiver. Quem não tiver pode acompanhar na projeção, João capítulo 4. Recomendo àqueles que estão com suas Bíblias que não as fechem, porque nós vamos de vez em quando fazer algumas consultas ao texto de João capítulo 4. A princípio nós vamos fazer a leitura de um único versículo e depois ampliar a história de forma contextual. O versículo 14 é Jesus Cristo falando a uma mulher samaritana. E ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus nos dê graça e entendimento à sua palavra. Falar desse texto é um desafio muito especial, porque é uma história muito marcante para aquele que lê. Quem já se deparou com essa história sempre sai impactado com a situação desta mulher e com a solução que Jesus propõe para esta mulher. E não somente para ela, propõe para todo aquele que vive a existência debaixo do sol. Todo aquele que pensa, que sabe o futuro, o que é viver, o que é estar na face da terra e fazer a sua missão aqui. E é interessante que Jesus está se deslocando, ele está saindo de Cafarnaum e indo para Jerusalém. Aproximadamente, você tem aí 3 dias, pela rota mais curta, 3 dias de caminhada. Se você escolher a rota mais longa, 5 dias. Qual era a rota mais curta? Passar por Samaria. E por que os judeus evitavam passar por Samaria? Porque Samaria era um território em que havia muita hostilidade, de judeu para com samaritano, bem como de samaritano para com judeu. Há uma rivalidade histórica que data de 722 a.C., e que veio a se acirrar no ano 129 a.C., quando um judeu veio e destruiu o templo dos samaritanos. A coisa a cada instante ficava mais complicada. Mas Jesus, de propósito, intencionalmente, resolve pegar o caminho mais curto, não porque o caminho era mais curto, mas porque Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher e ela não sabia. Mas ele sabia todas as coisas e sabia que ao meio-dia aquela mulher iria ao poço de Jacó tirar água. E ele chega ao poço de Jacó, se assenta no poço de Jacó e espera aquela mulher chegar. E meio-dia, pontualmente, ela chega. E por que ela chega meio-dia? Quem morou no interior sabe que buscar água no poço, no chafariz, não se busca nesta hora. Você busca de manhã cedo, porque você tem que preparar a comida. Normalmente, pela manhãzinha. O sol está nascendo, você vai buscar água. Mas ela vai ao meio-dia. Depois que eu discorrer mais a história, os irmãos vão saber por que essa mulher foi ao meio-dia buscar água. A história prossegue e diz que Jesus, cansado da viagem, se coloca naquele poço e aquela mulher chega e ele pede para ela: me dê água. Os estudiosos dizem que aquele poço de Jacó, ele tem 30 metros de profundidade. E para quem não sabe, todo viajante no deserto da Judéia, naquela região inóspita, anda sempre com um balde
e uma corda para tirar a água de poço, porque normalmente se encontra água em poço. Achar nascentes e rios é coisa rara naquela região. Aparentemente Jesus estava sem esse instrumento de tirar água, também proposital, para ouvir a resposta dela, para iniciar um diálogo com aquela mulher, para aprofundar o discernimento de tudo que ela vivia e passava e fazê-la compreender que a trajetória de vida que ela havia escolhido, as opções, a busca por significado, que ela tentava imprimir e se autenticar nesta busca, estava se secando, se desfazendo, amarrotando a sua alma. E ele traça, melhor dizendo, ele desenvolve um diálogo muito extenso, se os irmãos perceberem, olhando para a história do capítulo 4, do versículo 1, ele vai conversando com esta mulher, chega a esta afirmação que nós lemos no capítulo, versículo 14, e a história só vem terminar no versículo 42. Então, é um relato muito longo, e há um detalhe aqui a ser acrescentado para que os irmãos tenham conhecimento. Quando você faz uma comparação entre os evangelhos sinóticos, sinóticos são duas palavras gregas que significam da mesma visão, do mesmo ângulo. Você tem na Bíblia 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Lucas e Marcos. João ele escreve sob uma perspectiva diferente. E uma das diferenças entre os evangelhos sinóticos e João é que os evangelhos sinóticos falam de Jesus se dirigindo às multidões, enquanto que João dá preferência e destaca os diálogos que Jesus teve com pessoas. O foco não é mais multidão como estão registrados nos evangelhos sinóticos. O foco é pessoa. Por isso que no capítulo 3 você encontra Jesus conversando com Nicodemos, uma conversa longa, uma conversa esclarecedora, uma conversa produtiva. Quando você chega no capítulo de número 4, você vai encontrar novamente um diálogo, Jesus e uma mulher, uma pessoa, que trazia uma confusão profunda no seu coração e na sua alma. Uma mulher que procurava sentido na sua vida e na sua existência e não encontrava, por isso tentava imprimir opções de viver, opções a agregar no seu cotidiano, que no final das contas ia só complicando a sua forma de se ver e de ver o mundo. Então Jesus tem essa conversa com esta mulher samaritana. E ele gasta tempo com esta mulher. Ele dá atenção a esta mulher. Ele, judeu, que se achava superior, normalmente o judeu se achava superior, Jesus, nesse caso, não, claramente, ele quer colocar-se como acessível, não só a um diálogo, mas ao coração dessa mulher. Ele dá toda a importância àquela mulher. E chega uma altura da conversa que ele diz assim: eu tenho uma água para te dar. E essa água mata a tua sede existencial, espiritual. Eu tenho uma água que é diferente da água desse poço que nós estamos conversando a respeito dele e dela. Enquanto você está preocupado de saber da água, como vamos tirar a água do poço, e como vamos beber essa água, eu estou te falando de uma água diferente, de uma água viva. E esta água só eu posso providenciar, disse Jesus. O judeu tinha uma compreensão a respeito de água muito interessante, muito peculiar. A água de poço é, por natureza, uma água parada. A água mina chega a um nível e ela para, ela vai estagnar ali. Você tira a água, ela sobe um pouco e volta ao nível. Mas é água parada. Para o judeu
E para Jesus, a água viva é água de nascente, é água em movimento, é água com mais vida. Isso o presbítero Marco me ensinou uma vez. O presbítero Marco, ele é mestre nessa questão de água. Terminou o doutorado, Marco? Está a caminho, né? E ele me disse uma coisa interessante. Eu disse, mas como é que um rio que está morto pode reviver? Ele disse, se oxigenando. Por isso que quando você se depara com um rio, com corredeiras, com pedras que criam ondas, o oxigênio entra na água e é esse movimento vai agregando o oxigênio que já está de forma bem escassa na água, ele volta à água e traz a vida. A água em movimento é água viva. Enquanto a água viva de um rio, de uma nascente, era de superior qualidade à água de um poço, ele estava dizendo que ele produz uma fonte dentro de nós, que gera uma água espiritual, que nos faz ser vivos, e nos faz ser férteis, e nos faz atingir outros, amolecendo vidas e corações que estão ao nosso redor, produzindo vida também. À medida que a vida está em nós, beba desta água, é isso que ele quer dizer para esta mulher. Beba desta água. Por isso que no versículo 13, ele diz, versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus, então, ele interrompe esta palavra e faz um convite a esta mulher. E lembre-se, Jesus marcou um encontro com ela e ela não havia marcado nenhum encontro com Jesus. Ela não conhecia Jesus, mas Jesus já a conhecia. E quando Jesus nos conhece, ele conhece os nossos dramas interiores, as nossas dúvidas mais marcantes, mais latentes do fundo da nossa alma. Jesus conhecia a sua forma complexa de procurar significado para a vida. Jesus conhecia os seus caminhos equivocados. Jesus conhecia a sua luta, que quando colocava a cabeça no travesseiro, aí passava um filme, passava aqueles questionamentos que talvez se passa na sua mente quando você se deita, quando você pensa fazer um levantamento do seu dia e procurar se valeu a pena viver, se vale a pena, se tem sentido, significado, estar nessa terra, estar nesse mundo. Jesus olha para esta mulher, depois de propor que a solução para a vida dela era beber uma água diferente, uma água espiritual, era beber vida. Ele diz, vai lá e chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. Jesus com doçura, eu imagino, eu quando leio essa história, eu procuro mentalizar como Jesus falou isso. Como era o seu semblante. O conteúdo do que ele falou era carregado de que tipo de emoção? Ele disse, chama teu marido, para saber disso também. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus, que sabe tudo, disse, disseste bem, não tenho marido, disseste bem, porque já tiveste 5, e esse 6º que tu tens, não é teu. Gente, é verdade, e você sabe que algumas verdades doem, você sabe que para dizer a verdade você tem que ter jeito, e Jesus é mestre nisso. Jesus poderia, como alguns de nós da religião faz,
se apartar, não querer nem conversa com um tipo de gente assim. Mas a religião de Jesus não é a religião do apartheid espiritual, dos diferentes de nós. A religião de Jesus é aquela que agrega, é aquela que se aproxima do prostrado, do pecador. Condoer-se com aquele que está amarrado por estruturas comportamentais, espirituais, da degradação e da morte. E ele se aproxima dessa mulher, marca um encontro sem ela saber, fica debaixo de um sol, sem protetor solar, para dizer a verdade para aquela mulher. Eu tenho dito aqui, vocês são testemunhas, que a verdade sempre liberta. Nós escolhemos muitas vezes o caminho da mentira, do engodo, mas a verdade é que liberta. E Jesus disse com doçura essas palavras aparentemente duras. E por que eu digo que essas palavras foram ditas com doçura? A reação, o impacto que causou no coração dessa mulher é algo evidente e clarifica a história. Porque ela olha e diz: vejo que és profeta. A resposta dela é em admitir que o que ele havia dito era pura verdade, que ele conhecia a sua vida a fundo, profundamente, e não superficialmente. Vejo que és profeta. Por que essa mulher buscou tantos amores? Não é só esta mulher que busca amores, ou ser amada, ou ser amado. Preste atenção. O ser humano, por natureza, por essência, ele tem um desejo profundo no coração, uma busca infreável, desenfreada. É a busca de ser amado. Por isso que os traumas vêm. O abandono, a rejeição, a falta de amor promovem traumas profundos. E por que promovem traumas profundos? Porque nós queremos ser amados. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser abraçados, nós queremos ser celebrados, nós queremos que as pessoas digam o nosso nome, que as pessoas nos conheçam. Tudo isso é sinal de uma sede por amor. No entanto, quando nós não somos amados e essa busca é insistente no nosso viver, nós vamos atrás de amor. Porém, nessa busca nós buscamos tudo que pareça com amor e nós nos vendemos barato. Por isso que muitos se entregam a relacionamentos doentes, a pessoas que massacram, que destroem o outro, porque eles querem ser amados e amar. E nessa busca por este amor, por se autenticar como um ser que ama e quer amar, essas pessoas vivem, muitas vezes, situações de angústias e de vazio espiritual. Porque a própria existência do amor e a busca dele é um sinal de que existe um Deus que ama. Os deuses gregos não amavam. Quem já leu um pouco da mitologia grega sabe disso. Era fraqueza para qualquer deus amar ou expressar sentimentos que nós chamamos sentimentos ou emoções de fraqueza. E os gregos diziam que um Deus que ama é um Deus fraco, é um Deus vulnerável, porque o amor o deixa frágil. E a gente descobre, a Bíblia faz questão de asseverar, quando João, o apóstolo, diz: Deus é amor. E é a única conceituação a respeito de Deus no Novo Testamento. Deus é amor. É um conceito maravilhoso, porque a Bíblia poderia ter dito: Deus é poder. E dá outros conceitos a Deus que Ele tem e é, de fato. Mas a escolha é: Deus é amor. E saber disso muda tudo. Porque essa mulher, mesmo tendo tido tantas relações
ela era abandonada e substituía com outro homem, e vice-versa também. Tem muita mulher atrás de significado para viver, buscando amor e estando nas mãos de homens que usam e abusam. E esta mulher, nessa busca por amor, por ser amada, ela se descobre usada. E quando ela se descobre assim, ela descobre que havia um vazio no seu coração. E Jesus, quando disse que ela tinha que beber uma água que dava sentido à vida, era disso que ele estava falando. Ele está dizendo, enquanto você procura amar um homem, amar bens, amar a vida, você equivocou-se, porque o primeiro e grande amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus e é amado por Deus, aí sim está pronto a amar pessoas e a lidar com amor sobre a respeito das coisas. O grande dilema hoje é que as pessoas amam mais as coisas do que pessoas. E quando fazemos assim, coisificamos pessoas. E amamos o que não deve ser amado. Amamos o mundo, e Jesus diz que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ganhar o mundo inteiro é amar o mundo. Mais uma vez em João, Jesus diz assim, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo isso é passageiro. O que fica, o que é eterno é que deve ser amado. A medida do amor passa por Deus. Deus é que nos autentica quando o amamos e somos amados por Ele. Daí vem aquela ordem maravilhosa de Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois que você aprende a amar a Deus, você aprende a se amar, e amar o próximo fica melhor, fica diferente. Porque a medida do amor ao próximo é o amor por você. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como é que eu posso amar alguém, amar a Deus, se o meu amor é todo confuso? Ela buscava significado, ela buscava amor. E talvez você esteja aqui hoje e está descobrindo de alguma forma, aos poucos as peças estão se encaixando nesse quebra-cabeça da vida, de que muito do que você pensava que era ajustamento, que era coerência, não tem coerência alguma, há muita confusão no seu coração e na sua mente. Porque você precisa experimentar a água da vida, que é Jesus Cristo. Você lembra que aquela mulher saiu ao meio-dia para buscar água? Meio-dia porque quem tem uma vida desta? O marido primeiro, o marido segundo, o marido terceiro, o marido quarto, o marido quinto. Quem é respeitado naquela sociedade, daquela época? E agora, para completar, estava com um sexto. E Jesus disse que não era dela. Aí a coisa era grave. E aquela mulher, então, vai buscar água meio-dia, porque ela era uma segregada social. E se achava uma segregada espiritual. Ela vai meio-dia porque, normalmente, meio-dia não tem ninguém naquele poço. Quem estaria meio-dia num poço? Só Jesus esperando ela para falar que ele tinha uma água para dar para ela. E quando ela chega meio-dia, ela encontra a vida, a água líquida, maravilhosa, refrescante, vivificante, que é Jesus. E ela descobre ali que, enquanto todos fugiam dela, e ela fugia de todos, havia alguém que não fugia dela, pelo contrário, foi em direção a ela. Valorizou, antes dela ter valor. Você entende o que eu estou dizendo? Eu aprendi uma frase, e essa frase é a seguinte: Jesus não me escolheu porque eu tenho valor. Eu tenho valor porque Jesus me escolheu.
Deu para entender, Carlão? Esse valor que foi a mim atribuído por Deus é algo maravilhoso. Porque Paulo diz que Deus nos amou estando nós em nossos delitos e pecados. É um amor que antecede qualquer ato de virtude, qualquer bondade de nossa parte. É algo que foge da nossa prática de amor cotidiana. É algo muito profundo. Daí a razão de Paulo dizer que o amor de Deus o constrange. E de vez em quando eu tenho essas percepções maravilhosas da grandeza de Deus. E sabe quando é que eu me sinto pequeno? Quando eu me deparo com esse amor. Eu digo, mas Deus, eu não mereço. Aí Deus diz, eu sei disso. Mas Senhor, por que o Senhor está investindo em mim? Porque eu te amo. Você lembra de Pedro? Depois de ter negado Jesus, estava no barco pescando Jesus na beira do mar. Aí ele diz, tem peixe aí? E eles disseram, não pegamos nada, joga a rede desse lado. E quando eles puxaram muito peixe, aí Pedro diz, é Jesus. E ele pula na água porque ele estava nu. Ele estava com vergonha de Jesus. O amor que vai atrás, o amor que busca, o amor que segura na mão e que nos faz sentir seguros e autenticados na presença dele. Sabe o que aconteceu, querido? Aconteceu que esta mulher, ela sai em disparada depois de tudo que ela ouviu, depois de tudo que foi dito ao seu coração, e diz o texto que ela deixou o seu cântaro na beira do poço. Ela tinha ido buscar uma água que mata a sede momentânea. E quando Jesus a confrontou, ela deixa e vai para a cidade. A Bíblia diz que ela parte, deixando o cântaro, versículo 28, se você tiver com sua Bíblia aberta. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ela não precisava, naquele instante, de buscar água que mata a sede por um momento de 2 ou 3 horas. Ela havia encontrado alguém que matou a sua sede espiritual para sempre. E este ato de deixar o cântaro mostra o que é mais importante para ela. E o que deve ser importante para mim e para você. Não é estar à procura de uma água que eu tenho que repetidamente estar ali buscando, mas buscando algo que é definitivo, que é para sempre. Ela deixa o cântaro como sinal de que o cântaro da sua vida, o seu corpo, havia sido cheio por Deus, cheio de Deus. E feliz é aquele, feliz é aquela que prefere se encher de Deus, que procura saciar sua sede espiritual. E ela vai e diz, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E certamente diria tudo que ela deveria agora fazer. Porque veja bem, eu já estou caminhando para a conclusão. Jesus não quer simplesmente apontar os nossos defeitos e aquilo que a gente precisa melhorar. Ele vai fazer isso. Não pense que você vai se aproximar de Jesus e vai conhecê-lo verdadeiramente e não vai se incomodar com conceitos ideológicos, conceitos firmados na sua mente e não vai querer descobrir o que ele tem a dizer sobre esses assuntos. Você vai querer. Mas muitas vezes as pessoas se aproximam de Jesus interessado no que ele pode fazer e não no compromisso que tem que ter com ele. Essa mulher sabia que Jesus havia dito tudo a respeito dela. Escreveu a sua vida pregressa, descreveu a sua luta por amor, que levou a caminhos tortuosos.
Mas Jesus não quer simplesmente apontar o dedo, Jesus quer apontar soluções, novo caminho, nova vida. Uma crítica que se faz ao cristianismo é que o cristianismo quer provar que o ser humano é pecador e que ele está condenado. Que o cristianismo fala muito do pecado. Não, essa é a metade da mensagem. Porque para dizer que está perdoado, que alguém está perdoado, eu tenho que falar do pecado dele. A grande mensagem do cristianismo não é o pecado, a grande mensagem do cristianismo é o perdão. Essa é a grande e a mais maravilhosa mensagem, que alguém pagou o preço, pagou a sua dívida, e vocês podem receber, pela fé, o certificado de quitação, sem ter desembolsado absolutamente nada. Essa é a mensagem. Agora, em qualquer banco que você vá, em qualquer empresa que mexa com finanças, dívidas, débitos, para você fazer uma negociação, você tem que reconhecer sua dívida. Como é que você vai receber perdão sem reconhecer dívida? Como é que você vai ser perdoado se você não se arrepende? Eu quero dizer para você que talvez, grande maioria, não conheço a vida de vocês, diferente de Jesus, eu não conheço a vida de vocês. A não ser as pessoas que eu convivo, e mesmo assim não conheço a vida de vocês. Mas Jesus conhece nossas vidas. E outra coisa, talvez você diga assim, pastor, eu sou pecador, mas não no nível dessa mulher, 5, 6, estou longe. Perto dela eu sou um santo, uma santa. Mas você precisa entender que o amor de Deus é para esta pecadora e para você que é pecador também. O amor de Deus, ele é tão grande que ele cobre, entre aspas, o pecadorzão e o pecadorzinho. E ambos vão descobrir que o maior pecado é o pecado do orgulho. E tanto o que comete muitos pecados e menos pecados são, em essência, orgulhosos. Essa é a natureza pecaminosa. E nós não somos condenados pela quantidade de pecados que cometemos, e sim pela condição maligna que habita em nossos corações, que nos faz apartar de Deus e querer Deus eventualmente, quando o calo aperta e quando a dor bate e a necessidade surge. Eu queria que você hoje saísse daqui e deixasse seu cântaro vazio, mas que saísse daqui com o seu cântaro, a sua vida, o seu corpo cheio da água da vida. Como beber essa água? Pastor, tem algum copo de água? É igual na televisão que eu ouço aqueles pastores, beba um copo de água. Não, não é isso. Longe disso. É dizer, Jesus, o Senhor contou tudo que essa mulher precisava ouvir para que ela não mais vivesse buscando aquilo que não dá sentido à vida. O Senhor se revelou como água para esta mulher que mata a sede. Hoje eu quero abrir o meu coração e quero que o Senhor venha viver em mim, que o Senhor venha me preencher, que eu possa descobrir o que sou e o que serei em Ti. Se você faz essa oração, saiba que você pode hoje ser cheio de Jesus Cristo. E dizer como Paulo disse aos Gálatas, não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa, em cada vida, em cada coração hoje, revelar o seu amor para que você não fique buscando amor em pessoas e em coisas, em ideais
que não te levam a canto algum, a lugar algum. Que Deus enche o seu coração de alegria e de esperança. E que você saiba que toda a sua vida é para o louvor de Deus. Elielson.